Quer virar a página da sua vida em apenas 3 dias? A receita? Um mergulho profundo em você mesmo, longe da gritaria do mundo. Parece loucura? A gente vive numa era de exposição 24/7, onde sucesso se resume a likes e holofotes. Mas acredite, a verdadeira transformação acontece na quietude. Anos estudando gente que chegou lá me mostraram isso. Em 72 horas, você pode mudar completamente sua trajetória, basta silenciar o barulho externo e focar na sua voz interior. Tá se sentindo esgotado, perdido, paralisado pela opinião dos outros? Aquele medo de errar, de ser julgado, de dar o primeiro passo e ouvir risadas? Isso é o preço de viver para agradar. Ideias incríveis brotam, mas a crítica alheia as sufoca antes mesmo que elas sequer consigam respirar. Seu potencial se atrofia aos poucos. Mas quando você abaixa o volume do mundo e se conecta com seu eu mais profundo, algo mágico acontece. As vozes críticas se apagam e surge uma força sutil, poderosa, a sua intuição. Ela sussurra, quase invisível, mas precisa de silêncio para ser ouvida. É sua bússola interna, sempre indicando o caminho certo, mas ofuscada pelo barulho dos outros. Lembro de uma época, depois de entrevistar o Andrew Carnegie, que senti uma energia incrível, algo gigantesco pulsando ali. Queria pesquisar, escrever, mergulhar naquilo. Contei para os colegas que ia largar tudo para estudar o sucesso e levei uma enxurrada de sarcasmo, piadas, conselhos devastadores do tipo "vai dar em nada". Por dias fiquei abalado, com dúvidas. Mas aí me isolei, me desconectei. Fui para a natureza, caminhei, escrevi, ouvi o que só o silêncio podia me dizer. E foi nesse silêncio que nasceu a base de tudo que construí depois. A gente teme a solidão dos nossos pensamentos, pois é no silêncio que a gente se confronta, que vê as próprias sabotagens. Ninguém quer encarar que a gente está adiando a própria vida por causa de opiniões irrelevantes. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo da zombaria? Quantas vezes enterrou um sonho por antecipar as críticas de quem nunca fez nada de relevante? O silêncio te devolve o controle. É no silêncio que seus planos ganham força. Pare de falar tanto sobre o que vai fazer e simplesmente comece a fazer. Proteja suas ideias dos julgamentos, inclusive os seus próprios. Compartilhar um sonho muito cedo é arriscá-lo nas mãos de quem não consegue enxergar a sua visão. É plantar uma semente e deixá-la à mercê do vento antes que as raízes se fixem na terra. Imagine 2 pessoas plantando sementes. Uma faz um show, a outra trabalha em silêncio. 3 meses depois, quem colhe mais? A resposta é óbvia, mas poucos ousam ser a pessoa que trabalha em silêncio. Por quê? Porque o silêncio exige coragem, convicção. A maioria ainda vive para aplausos, para a validação externa. A força que você busca não virá de fora, de um feedback mágico, de uma aprovação externa. Ela virá quando você parar de contar tudo para todo mundo, quando decidir que o seu progresso será particular. Acorde mais cedo, mas não faça stories. Estenda seus estudos até tarde, mas não espere curtidas. Afique sua mente como uma lâmina, não para ostentar, mas para estar preparado. Não se trata de provar nada a ninguém, e sim de se aprimorar. Pare de tentar convencer os outros, convença a si mesmo. Como? Agindo, sem plateia, sem validação externa. Nos próximos 3 dias, crie um ritual de silêncio. Reduza o fluxo de palavras, evite divulgar seus planos. Observe. Se alguém perguntar o que está fazendo, sorria e continue. O que importa não é o que os outros dizem sobre sua jornada, mas quem você se torna nela. Você não precisa ser compreendido, precisa ser determinado. Essa determinação nasce no silêncio. Não tenha pressa em ser notado. Tenha paciência para se tornar inquestionável. Os resultados, quando chegarem, serão tão evidentes que ninguém poderá ignorá-los. Então, me diga,
Vai continuar buscando aprovação ou vai silenciar o mundo e finalmente ouvir a si mesmo? A maioria vive como numa corrida sem fim, sem direção, uma corrida que nem escolheu. Acordam olhando para os lados, comparando-se com os outros, se sentindo sempre atrasados. Atrasados para quê? Para quem? Essa é a armadilha silenciosa do mundo moderno, a comparação. Você começa bem, focado em seus objetivos, mas um olhar lateral para alguém que parece estar na frente e pronto, sua certeza se esvai. Em vez de seguir seu próprio caminho, você tenta acompanhar o ritmo dos outros. Mas esse ritmo nunca será o seu. E acredite, nada destrói um propósito mais do que tentar viver o propósito de outra pessoa. Andrew Carnegie me ensinou uma lição valiosa. A única corrida que vale a pena é a que te leva ao seu propósito. O problema é que muita gente corre para lugares onde nunca quis ir, seguindo caminhos traçados pelo medo, pela pressão, pela comparação. O preço é alto. Vidas desperdiçadas em busca de algo que, mesmo alcançado, não satisfaz. Já se sentiu assim? Fazendo tudo certo, mas se sentindo para trás? Copiando hábitos, metas, decisões, só porque viu alguém ter sucesso? Isso não é progresso, é desespero disfarçado, é a ilusão de ir bem enquanto imita. Pense em Thomas Edison, anos isolado, testando, errando, falhando centenas de vezes até que a lâmpada acendeu. Enquanto muitos buscavam reconhecimento imediato, ele buscava clareza. Edison não competia, ele cavava fundo em sua visão. E quando a sua invenção brilhou, não foi só uma lâmpada, mas um novo mundo. Mas nem todos tiveram essa lucidez. Nikola Tesla, um gênio, foi sufocado pela necessidade de reconhecimento, de admiração. Passou anos tentando provar seu valor. E embora suas invenções fossem incríveis, sua paz interna foi destruída pela comparação constante, pela busca incessante por validação. Ele não foi derrotado pela ciência, mas pelo peso da aprovação que nunca veio como ele esperava. Percebe a diferença? Um criou no silêncio. O outro clamou por reconhecimento. Um venceu internamente antes de vencer externamente. O outro se perdeu mesmo com conquistas visíveis. Onde você se encontra nessa história? Corre porque tem direção ou só porque não suporta parecer parado? Nos próximos 3 dias, desconecte-se do progresso alheio. Não compare sua semente com a árvore dos outros. Sente-se em silêncio e se pergunte: qual é a minha missão? Qual é a minha semente? Porque se você não plantar a sua, vai passar a vida colhendo frutos sem sabor. Comece a trilhar seus próprios passos. Pode parecer mais lento, mas o que é feito com convicção tem raízes profundas. Não precisa ser rápido, precisa ser verdadeiro. Quando você constrói no seu tempo, ninguém te derruba. Sua base não está na velocidade, mas na verdade. Evite atalhos, evite a necessidade de mostrar progresso. Não confunda movimento com propósito. Há quem se mova o tempo todo, mas permanece no mesmo lugar. Estão ocupados, mas não realizados. Visíveis, mas desconectados da realidade. Lembre-se, tempo gasto comparando é tempo que não está criando. Ninguém constrói algo único imitando o que já existe. Use esses 3 dias para olhar para dentro. Escreva, reflita, caminhe. Deixe o silêncio revelar o que o barulho tentou esconder. O seu verdadeiro caminho. E quando ele surgir, siga. Sem pressa, sem plateia. Só você e sua verdade. É tudo o que você precisa. Porque tantos começam com entusiasmo e poucos chegam ao fim. Por que promessas de domingo se dissolvem na segunda-feira? A resposta é simples e incômoda. Falta de disciplina silenciosa. Não a disciplina para impressionar, mas a que ninguém vê. A que se sustenta sem aplausos, elogios ou reconhecimento. A disciplina real é invisível e, por isso, a mais poderosa. Vi isso de perto com Franklin Roosevelt.
Ele não era o mais falante, mas era o mais consistente. Uma rotina quase sagrada. Horários rigorosamente respeitados, leitura diária, reuniões meticulosamente preparadas. Ele fazia o que precisava, mesmo quando o mundo parecia desabar. E quando você constrói nesse silêncio, seus resultados chegam como um trovão. A disciplina não nasce da motivação, mas da decisão. A maioria espera inspiração, como um vento divino, mas quem constrói não espera vento, rema, mesmo em mar calmo. Quantas vezes você esperou estar no clima para fazer o que precisava? E quantas vezes esse clima nunca chegou? Enquanto isso, o tempo passou, os planos apodreceram, e o que você tinha dentro virou mais uma ideia abandonada. A diferença entre quem fala e quem transforma está nas repetições invisíveis. Imagine um pedreiro colocando tijolo sobre tijolo, dia após dia, sem pressa, sem plateia. Enquanto os outros perguntam, ainda está nisso? Ele responde com silêncio, e mais um tijolo. Até que um dia, uma parede se ergue, e depois outra, e outra. Até que o invisível se torna inegável. O mundo chama isso de sucesso repentino, mas ele sabe que nada foi rápido, foi apenas silencioso. Nos primeiros anos escrevendo meu livro, ninguém se importava. Madrugadas sem retorno, sem garantias. Eu lia, estudava, escrevia, apagava, reescrevia. Enquanto isso, colegas publicavam artigos fáceis, ganhavam atenção, e alguns diziam que eu estava perdendo tempo com ideias que ninguém leria. A diferença é que eu não queria só publicar, queria transformar. Isso exige profundidade, insistência, disciplina, a que só se cultiva no silêncio. É fácil ser disciplinado com plateia. É fácil se dedicar quando há reconhecimento. O difícil é continuar quando ninguém nota, quando tudo parece insignificante. Mas é aí que a verdadeira força nasce. Porque a disciplina silenciosa constrói algo que ninguém pode tirar, o respeito próprio. Se quer começar essa transformação em 72 horas, não comece com planos grandiosos. Comece com um compromisso simples. Escolha uma única ação, pequena, mas simbólica, e repita-a por 3 dias. Pode ser levantar no mesmo horário, caminhar, ler um capítulo, evitar uma distração. O tamanho não importa. Importa o silêncio com que você a executa, mas não conte a ninguém. Não anuncie, não publique, não busque aprovação, guarde para si. O que é real não precisa ser exposto antes de amadurecer. Uma semente não pede aplausos para germinar. Ela cresce, quieta, persistente, fiel à sua natureza. Pode não perceber agora, mas cada pequeno ato cumprido sem falhar é como afiar uma espada. Pode não usá-la hoje, mas no dia certo ela estará pronta. E nesse dia, o mundo verá o que você construiu quando ninguém estava olhando. A disciplina silenciosa o molda. Tira você da dependência do externo e te transforma em alguém movido por convicção. Você age não porque se sente motivado, mas porque se tornou o tipo de pessoa que age. E isso, meu amigo, é liberdade. Liberdade de ser inabalável, mesmo quando tudo grita para você desistir. Olhe para seus hábitos. Pergunte: quais me fortalecem, mesmo sem recompensa? Em vez de promessas para o futuro, entregue-se à prática no presente. Tijolo por tijolo, página por página, dia após dia. E quando perceber, algo novo estará de pé dentro de você. Não por acaso, não por sorte, mas porque você construiu. E ninguém poderá tirar isso de você. Nunca. Já reparou como tentar se explicar cansa? A cada justificativa, a cada tentativa de convencer alguém, é como se um pedaço de sua energia fosse embora. Começa o dia cheio de ideias, mas chega ao fim exausto, sem ter feito o que realmente importava. Não é o trabalho árduo que drena, é o excesso de exposição. É o hábito de contar tudo, justificar tudo, responder tudo.
É o peso de viver tentando ser compreendido por quem sequer se compreende. Existe um desgaste que não aparece no corpo, mas na alma. Ele vem ao entregar sua atenção a cada crítica, sua resposta a cada dúvida, sua força a cada comentário não solicitado. Quantas vezes você se sentiu obrigado a se explicar por sonhar grande? Quantas vezes recuou com medo de parecer arrogante ou ser mal interpretado? Quantas ideias sufocou só porque alguém o olhou torto? Você precisa entender algo que mudou minha vida. O mundo não precisa saber o que você está fazendo. O mundo precisa ver o que você construiu quando ninguém estava olhando. Só isso. Explicar demais é diluir sua força. Ao tentar convencer os outros, você já duvida de seu caminho. A convicção verdadeira não precisa de defesa. Ela se sustenta no silêncio. Vi isso se repetir muitas vezes. Pessoas extraordinárias, com ideias brilhantes, afogadas em insegurança porque viviam tentando se justificar. É como se estivessem pedindo permissão para crescer. E o pior, mesmo com um sim, não se moviam. O problema nunca foi a opinião alheia. Era terem esquecido do próprio valor. Lembro-me de um período em que precisei tomar uma decisão difícil, recusar um contrato de publicação para manter a integridade do conteúdo que desenvolvia. Muitos disseram que eu era tolo, que estava perdendo uma oportunidade. Me aconselharam a ser mais flexível, a me adaptar ao mercado. Mas eu sabia o que estava fazendo, sabia o que estava construindo. Mesmo sem poder explicar totalmente, escolhi o silêncio. E foi nele que preservei minha essência. Anos depois, quando minha obra ganhou reconhecimento, ninguém mais questionou minha decisão. O resultado falou por mim. Você não precisa de permissão para se tornar quem sabe que pode ser. E quanto mais tenta ser entendido, mais se perde. Existe uma paz que só nasce quando você decide não se defender mais, que não gastará sua voz com quem não está pronto para ouvir. A maturidade chega quando você percebe que não precisa mais convencer, apenas construir. A verdade é que nem todos merecem ouvir seus planos. Nem todos estão preparados para entender suas motivações. E tudo bem, você não precisa provar nada, não precisa explicar por que acorda cedo, por que evita certos lugares, por que está mais calmo, mais focado, mais seletivo. Isso não é arrogância, é proteção, é estratégia. Acha mesmo que o ferreiro, ao moldar sua espada, fica explicando cada martelada? Não, ele apenas bate, afia, molda, e quando a espada está pronta, ela fala por si. Faça isso com sua vida, construa no silêncio, proteja seu fogo. Gaste sua energia com o que edifica, não com o que distrai. Nos próximos 3 dias, faça este exercício. Toda vez que sentir a necessidade de se explicar, pare, respire e siga. Lembre-se de que sua jornada não precisa ser compreendida para ser real. Você não deve a ninguém a versão editada de sua verdade. Sua missão é viver de forma tão coerente, tão sólida, que quando os resultados surgirem, até o silêncio parecerá um grito. E talvez, nesse processo, perceba algo ainda mais valioso, que a liberdade não vem quando todos o entendem, mas quando você já não precisa mais disso. A partir daí, ninguém mais pode pará-lo, porque ninguém mais tem acesso ao que você não entrega mais. Você se torna inatingível, não por ser impenetrável, mas por ser inteiro, inteiro no silêncio, inteiro na convicção. E isso, meu amigo, é uma força que ninguém pode tirar de você, nunca. O silêncio é onde você se encontra, se fortalece e finalmente se liberta. É no recolhimento que nasce a clareza, é na disciplina silenciosa que surge a força, e é longe do barulho do mundo que você reencontra sua direção. Não precisa de permissão, nem de aplausos, só de decisão. A transformação não começa quando o mundo o vê mudando. Ela começa quando você escolhe, lá dentro, calar o ruído
e ouvir sua própria verdade. E agora que compreendeu isso, está pronto para subir mais um degrau em sua evolução de sabedoria e se tornar 1% melhor do que é agora. Obrigado por estar aqui. Espero você no próximo vídeo.